Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. O primeiro semestre de 2023 foi positivo para a construção civil, especialmente para o setor de materiais. Entre abril e maio, houve aquecimento nas vendas, que chegou na casa dos 21% na região sudeste do Brasil. O desempenho foi puxado principalmente pelas vendas de tintas e materiais elétricos. A boa fase do setor sofreu um arrefecimento a partir de julho, causado por, entre outros fatores, a aprovação da reforma fiscal. Para falar do mercado de materiais de construção, convidamos o presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Londrina, a ACOMAC, Adriano Montanari. Boa noite, Adriano, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Queria imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Para começar, vamos tentar determinar aqui como está o mercado para o comércio de materiais de construção. Olha, Marcelo, o mercado de material de construção, nós podemos dizer que ele está numa estabilidade hoje, né? Porque o mercado, a construção civil, no modo geral, ela é muito ligado a alguns fatores da economia, como inflação controlada, como crédito, como renda, como emprego e também como otimismo, né? Porque construção é um investimento. Então, quando a gente fala do setor de material de construção, a gente precisa fazer algumas análises. Então, nós percebemos que nós estamos passando por um período de estabilidade da inflação, a inflação está se estabilizando, né? Nós já começamos a enxergar que os juros futuros começam a cair, né? Há uma movimentação na questão da geração de empregos e o otimismo começa a voltar, para que as pessoas comecem a investir no setor da construção civil. Então, nós dizemos que o material de construção iniciou-se um ano até animado e depois de um período ele deu uma diminuída. E nós acreditamos agora que com todas essas ações que vêm acontecendo aí no mercado econômico, né, na questão da economia do país, a gente vê um segundo semestre aí melhor que o primeiro semestre. Só para a gente ter um quadro comparativo, dos últimos anos, qual foi o melhor, Adriano? Vamos pegar, inclusive incluindo a pandemia, qual foi o melhor ano para vocês, comerciantes de materiais de construção? Olha, a gente teve vários anos assim da construção em desenvolvimento. Porque a construção civil ela é um ciclo, vamos dizer assim. Ela vai bastante, depois ela se estabiliza, depois ela cresce. Então, a gente percebe que antes da pandemia tinha uma estabilidade também. Porque antes da 2012, 2013, 2014, havia um crescimento muito forte da construção civil. Né? Havia um boom da construção civil. E depois houve uma estabilidade nisso aí, né? Estabilizou. Depois veio a pandemia. Por que a pandemia foi bom para o segmento de material de construção? Porque as pessoas elas não podiam fazer outras coisas, né? Foram todo mundo para casa, né? Então, aí movimentou a cadeia da construção civil. Nós tivemos também um processo bastante forte da taxa da Selic, né? Na época, que chegou historicamente bem baixo, né? A 2%, e isso incentivou o investidor sair do mercado financeiro e ir para o mercado da construção. Tirar o dinheiro do banco e investir. Então, nós tivemos um boom aí na pandemia no segmento. Agora, isso causou alguns problemas, um deles foi a questão inflacionária, né? E agora nós estamos vendo de novo uma estabilidade. Então, está se estabilizando para depois voltar a crescer. Pelo menos há uma expectativa de que vai acontecer de novo, não? Um crescimento. Sim, há uma expectativa, porque quando você consegue perceber que a inflação começa a se controlar, dá para você que vai construir fazer um planejamento, né? Porque você tem uma despesa na sua casa, você tem as despesas do dia a dia, e aí que você começa a fazer um recurso para você fazer um investimento. E é aí que começa, através dos ajustes de preço, você conseguir fazer uma projeção futura para fazer um investimento. Aliás, fatalmente eu vou pedir para você dar esse conselho. Para começar uma reforma, é preciso planejar, né? O construir, não é isso? Você que é dessa área, não é? Sim, importante planejar. Você precisa saber quanto você vai gastar, né? E olha, digo a você hoje, as lojas de materiais de construção, ela está preparada para atender o consumidor e passar essa informação. Ela consegue fazer esse atendimento
especializado para o consumidor. Isso demonstra uma evolução do setor, né? E isso, uma evolução do setor. Porque é uma preocupação nossa quando o consumidor vai construir, para que ele esteja preparado, né? Porque construção, querendo ou não, é o sonho da casa dele, né? E não pode ser, né, uma questão que possa prejudicá-lo. Então, nós lá nas lojas de material de construção estamos preparados para fazer essa orientação. Crédito imobiliário, vamos falar sobre isso, Adriano. Hoje, para falar a verdade, hoje, que crédito imobiliário se encontra aí? Ou nada? O que você diz para a gente? Olha, crédito imobiliário sempre teve, Marcelo. Isso é um financiamento que o banco tem para oferecer a todos que possam pegar o financiamento. É claro que a gente precisa fazer aquela análise do custo do dinheiro, que é as taxas de juros, né? Então, a pessoa que vai fazer um financiamento a longo prazo, ele se preocupa em ver qual é a taxa de juros que ele vai pagar, porque geralmente é de 30 anos, né, que faz um financiamento, que a pessoa vai comprar um imóvel. Então, se tiver um juro muito caro, ele vai pagar 30 anos dessa conta, né? Cara, né? Que isso é uma tendência, porque nós chegamos aí a uma taxa de juros, acho que no máximo aí nos últimos anos aí, acho que agora máximo, um patamar bem alto, né? E ela está com tendência de cair. Então, isso vai facilitar o crédito imobiliário, porque a partir do momento que a taxa de juros cai, melhora para quem vai financiar. E programas como Minha Casa Minha Vida continuam sendo editados. Nesse momento, eles estão ajudando, especialmente esse segmento da economia, que é o setor que vende materiais de construção? Olha, há uma expectativa, né, do setor para que o Minha Casa Minha Vida volte a fortalecer a economia do material de construção. A gente percebe que o governo está colocando aí mais de 30 bilhões já nesse programa. É uma cifra expressiva, né? E tem uma tendência de aumentar isso aí nos próximos anos, né? Então isso com certeza vai aquecer o mercado de material de construção. O que a gente se preocupa muito com a questão é com relação ao crédito imobiliário. Por exemplo, Londrina é uma cidade praticamente vertical. É a quarta cidade da América Latina mais vertical por metro quadrado. É muito prédio mesmo. É bastante prédio, né? É uma cidade muito bonita, Londrina está de parabéns. Mas as lojas de materiais de construção, elas trabalham ali mais para as casas térreas, né? Casas para os condomínios horizontais e tudo mais, né? Então, quando a gente verifica esse sistema Minha Casa Minha Vida, a gente analisa que as cidades ao redor de Londrina elas vão ter mais benefícios. Por quê? Porque o custo do imóvel é menor, perto de Londrina. Então, quando você tem aí um crédito que chega aí hoje, acho que até 350 mil reais, então, para quem está fora de Londrina, vai ter melhor facilidade em poder atender aquele investidor que constrói para atender aquele que quer financiar a casa, né? Porque nós temos a pessoa que constrói, né? O banco que financia e a pessoa que compra daquele que construiu, né? Então, é uma cadeia que movimenta. Quando constrói casa, esse consumidor, grande parte, ele vai numa loja de material de construção. Quando constrói prédio, muitas vezes fica centralizado na construtora, que a grande parte compra direto da indústria. E não há nenhuma regulamentação que obrigue essa construtora a comprar na cidade ou na região onde ela está inserida, né? Não há, porque nós temos um mercado livre, né? Um livre mercado, mas é uma preocupação, né? Porque muitas vezes esse dinheiro acaba nem ficando na região, né? Vem construtora de fora e acaba levando esse recurso. Inclusive de capital aberto, né, Adriano? De capital aberto, justamente. Às vezes fora do Brasil, inclusive. Fora do Brasil, investidores que vêm fora do Brasil e acabam levando esse recurso embora. Então, só para quem não entende direito, quando se dá a quantidade de quando a construção é uma casa, com todo o varejo movimentado, o que você explicou é que mas muita gente se beneficia. Não é? A economia movimenta mesmo a economia regional, né? Quando a gente faz uma análise, a construção está aquecida, a gente precisa separar. É o varejo ou é a construtora? Nós precisamos fazer essa análise, né? Porque o nosso foco do varejo é o consumidor. Para que o consumidor consuma, que tenha essa condição de crédito, quando ele vai para casa. Certo. Quando vai para o apartamento, essa movimentação fica tudo na construtora. Isso aí era preciso que em algum momento os políticos mudassem, né?
Talvez um apoio do município, de repente, Marcelo, de fazer com que 30% da obra seja comprado no município. Isso, acredito, Londrina mesmo tem o Compra Londrina, né, que o prefeito fez, que tem dado muito certo, que é incentivar as empresas locais. O gasto feito em Londrina, que a prefeitura compra das pessoas, das empresas de Londrina, o dinheiro gira 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes. Impressionante. Então, muitas vezes, a construtora, se ela comprasse 30% dentro do município, quem sabe as lojas de materiais de construção não estariam também comprando um apartamento, né? As pessoas, que gira, né? Vai que e volta. gira a economia, né? Exato. Então, é uma questão importante de ser dita, né? E quando a gente fala em um prédio ou vários prédios, e há condomínios verticais hoje de 8, 10 prédios, estamos falando de milhões de investimento, né? Então, 30% disso já seria uma injeção grande na economia, né? Já seria uma injeção que ia se multiplicar, né? Dentro do município. E para o pessoal entender melhor, quando você falou que ela compra direto da indústria, ela compra inclusive por um preço muito mais baixo do que vocês do segmento compram da indústria, não é isso? Sim, nós temos um outro problema dentro do varejo, no segmento nosso, não só do material de construção, mas o material de construção impacta bastante, que é a substituição tributária, que é um imposto que é só em cima do comércio. Então, quando você vai comprar uma mercadoria da indústria, a mesma mercadoria que a consultora vai comprar, muitas vezes ela paga aí até 20% mais barato, porque ela não tem a substituição tributária, ela não tem um imposto em cima do produto. Não é possível para vocês concorrerem mesmo. E aí fica complicado concorrer, porque a gente não consegue fazer essa competitividade, né? Adriano, vamos tentar um breve histórico para a gente falar da importância dessas associações. E, aliás, vamos explicar o que é uma Comac, que quem não é do setor não entende, né? O que é uma Comac? Bom, a Comac é uma associação dos comerciantes de materiais de construção, representa as lojas de material de construção. Nós somos representados no estado pela FECOMAC, que é a nossa federação, e pela entidade nacional, que é a ANAMACO, que é a Associação Nacional de Material de Construção. Qual que é o objetivo? São 60 hoje no Brasil, né? Nossa. 60 Comacs, todas praticamente com o mesmo objetivo. O principal objetivo é representar a classe frente aos governos municipal, né? Estadual e federal, né? Discutir os problemas local, estadual e federal. São questões tributárias, são questões de incentivo para o setor da construção, enfim, tudo isso a gente vai nos encontros, debate os problemas e acaba levando esses problemas para sugestões, né, na realidade, desse problema, para que o governo tenha conhecimento do que está acontecendo no segmento. Outro fator importante da Comac é a parceria comercial entre a indústria, né, os distribuidores com as lojas associadas, uma condição financeira melhor, né, em parceria com a indústria para poder atender aos nossos consumidores. O terceiro ponto importante é a capacitação. A gente trabalha muito na capacitação e no treinamento. Não só do empresário, mas também dos colaboradores das lojas e também daqueles profissionais que fazem as obras, né? Porque muitas vezes a indústria lança um determinado produto, que é uma evolução no mercado, e isso quem que vai operar esse produto? São aquele pessoal que constrói mesmo, né? Que põe a mão na massa, né? O mestre de obra, o pedreiro, o ajudante, né? O encanador, o eletricista, enfim, o ajudante, né? Então, toda essa classe aí, a gente está sempre junto com a loja, né? Junto com a indústria, capacitando, porque o foco maior é fazer com que o comércio possa atender melhor os nossos consumidores, né? E o quarto item é a questão social, né? Que a entidade, ela junto consegue fazer algumas ações sociais importantes, né? Nós tivemos agora uma parceria com o Senai, onde nós treinamos, demos cursos, né, de treinamento teórico e na prática de construção, etapas da construção de uma casa para aquelas pessoas que estavam desempregadas. Opa! Isso. Então, foi interessante, porque muitas vezes a gente treina aqueles que já estão trabalhando, né? Mas agora não, nós fomos e pegamos aqueles que estavam desempregados e fizemos uma parceria entre varejo e construtora, né, para preparar as pessoas que estão fora do mercado para que viessem trabalhar na área. Muito interessante, hein?
Muito mais interessante. gente tendo uma oportunidade, né? Mais gente tendo oportunidade. Agora, falando da história, a Comac, as Acomacs, de uma maneira, são recentes ou já é uma história grande no Brasil? A Comac, ela é uma história, eu tive lá em Fortaleza, agora recentemente num encontro lá nacional, e a Comac de Recife, tive em Fortaleza e tive em Recife, a Comac de Recife tem 50 anos. Uau! A Campinas, ela foi fundada já fazem 60 anos. Né? Londrina, nós criamos ela em 2000, né? Está com 23 anos, né? Acho que é uma das mais novas. Cascavel mesmo foi criada na década de 80, 82. Já é uma categoria, então, que tem essa coisa do associativismo. É uma categoria que tem essa facilidade de fazer esse associativismo. E hoje, na região de Londrina, você nota quase 100% dos comerciantes participando da Comac ou ainda falta um pouco? Olha, a gente percebe assim, algumas lojas participam ativamente, outras ficam olhando, né? Mas todas apoiam. Se você precisar de um apoio das lojas, elas, né, independente se elas estão ali diretamente ligadas com a Comac, elas estão sempre apoiando o nosso movimento. Uma coisa é certa, quando você tem a associação, a força é outra, né, Adriano? Porque na realidade, né, Marcelo, quando a gente chega a discutir um assunto com o prefeito ou com o governador, até mesmo com o Congresso Nacional, com o presidente da República, a gente chega lá representando uma categoria, né, uma organização, vamos dizer assim. Que né? no Brasil, emprego tem uma importância gigantesca. É um setor que gera muito emprego, né, gera muita renda, faz parte de 7% do PIB, então é um setor importante. Eu acho que quando... e a gente envolve muita gente, porque da cadeia toda, a indústria, varejo e prestador de serviço é um número bastante expressivo. Né? É verdade. E gerador de emprego rápido. A construção gera emprego muito rápido. Se você acelerar a construção civil, praticamente o desemprego chega a baixar de 4%. Ou seja, é ali que tem que ser o investimento. Ali com certeza. tem que ser o investimento. Olha que coisa interessante, né? E só para a gente lembrar que na época da pandemia mesmo, a Comac teve bastante trabalho e conseguiu resultados, né? Porque iam fechando lojas e tal, teve que a associação, na cidade onde ela existia, ir lá para impedir que o setor fosse prejudicado, né? O material de construção ele se classificou em primeiras necessidades, igual a farmácia, o supermercado, o posto de gasolina. O material de construção, a Anamaco, juntamente com a sua agilidade de trabalho, sua organização e sua força, conseguiu chegar no presidente da República e falar da importância do segmento. As pessoas foram para casa e queriam resolver os seus problemas. E o material de construção precisava abrir. Nós tivemos cidades que o material de construção não ficou 3 dias fechado. Olha. Porque a Anamaco conseguiu fazer esse projeto, que a Câmara aprovou, né, que poderia funcionar normalmente. Claro que dependeu muito de cada região, né? Londrina e região aqui nós tivemos um pouco de dificuldade, mas depois o prefeito se sensibilizou, né? Ele entendeu a importância do material de construção em funcionar, aí ele nos atendeu, mas nós percebemos aí que Curitiba ficou no máximo 7 dias uma loja de material de construção fechado, Campinas que 3 ou 4 dias, então aí precisou, porque na pandemia ficou muito focado no prefeito, né? No decreto do prefeito, né? Então era aquela relação entre entidade e prefeitura, né? Então as Acomacs conseguiram, em toda onde existe a Comac, fazer com que as lojas funcionassem rapidamente. Só para entender melhor, não é como um sindicato, precisa se sindicalizar? Como é que funciona para esse comerciante participar da Comac? Na realidade, ele precisa se associar, né? Então a pessoa se associa na Comac, paga uma taxa mensal e através disso aí ele consegue ter vários benefícios. Um dele é oferecer condições melhores no desconto do cartão de crédito, taxa da maquininha, né? Parceria com a indústria. Então, o que ele paga por mês, o que ele tem de benefício, paga-se muito mais, né? Além disso, vocês, volta e meia, participam de comitivas, levam comitivas daqui, por exemplo, para eventos maiores, não é?
Sim, é o que eu sempre falo. O importante é a gente movimentar os empresários, né? Certo. Porque 95% do material de construção é pequenas e médias empresas que são familiares. Então aquela situação, eu não posso sair da loja porque senão eu tenho que fechar a porta, tem ninguém para ficar e tal. Então a gente consegue fazer um movimento, né? Fazer com que esse empresário ele consiga transferir às vezes essa função dele de abrir e fechar a loja, às vezes por um colaborador dele de confiança, para que ele possa participar desses eventos. Porque é ali, Marcelo, que a gente consegue capacitar, né? Porque você troca informações com empresários do Brasil inteiro, você conhece pessoas, você tem muitas palestras importantes, então isso faz com que esse conhecimento venha para dentro da loja, né? E isso melhora o mercado de material de construção. Agora, inclusive a Comac Londrina vai fazer, já houve em Curitiba, as feiras de negócios. Para que serve uma feira de negócios? Explica para a gente. Nós estamos fazendo agora a 6ª rodada de negócios. Rodada de negócios. Isso. Essa rodada de negócio é uma ação que é feita para que o lojista possa comprar produtos numa condição melhor. Então, se reúne lá várias indústrias, né, distribuidores, etc., eles vêm com uma proposta melhor para que o comerciante possa comprar e atender da melhor maneira possível o seu consumidor. Porque aí ele consegue fazer promoção na sua loja, ele consegue reduzir o custo do produto. Então essa rodada de negócio é importante, porque movimenta tanto a indústria como o varejo. Aqui em Londrina vai ser em setembro, é isso? Vai ser em setembro. Nós estamos agora, esse ano, o Sebrae está junto com a gente, né? Opa. E nós pretendemos aí mais para frente, talvez no ano que vem, juntar todas as categorias do setor, né? Sinduscom, Ceal, Sebrae, todos os segmentos que envolvem o setor de imobiliário e de repente fazer uma grande feira do setor de material de construção no norte do Paraná. Quem sabe esse sonho aí não se torne realidade, né? Fomente o segmento da construção aqui no norte do Paraná. No Paraná isso só existe em Curitiba, é isso? Curitiba eles fizeram a primeira. Também? Também, né? O normal é São Paulo, então, é isso? Normal é São Paulo, né? Que tem os grandes eventos brasileiros. Mas é uma tendência porque nós somos muito fortes, o norte do Paraná é muito forte, né? Principalmente no setor da construção. Você falou nós temos aí empresas do setor da construção que são uma das maiores do Brasil, né? Olha! Que são construtoras aí que são maiores do Brasil, né? Exato. Que estão aqui. Estão em Londrina. Né? Então é um segmento forte, né? Que nasceram aqui, né? E o número de comerciantes de materiais de construção também é grande, né? Sim, na região é grande. Nós temos, pegar todo o norte do Paraná e nós temos mais de 15 mil CNPJs. É muita coisa, hein? Bastante. Eu não imaginava, não. É bastante. É expressivo demais. É um segmento bem grande e bem forte, né? Adriano, há uma novidade no modo de fazer comércio. Chegou também os materiais materiais de construção civil, né? O comércio de materiais de construção civil, que é o comércio eletrônico. Eu não sabia que você podia comprar cimento dessa forma. Ele afeta o setor varejista? Olha, Marcelo, é aquilo que você falou, é um movimento novo na categoria que é a compra digital, né? Exato. A gente analisa que em 2030, quem nasceu em 2010 vai ser 49% do consumidor. Então você imagina uma criança que nasceu em 2010, hoje ela tem 12 anos, 13 anos, e ela já nasce com o celular na mão, né? Já nasce utilizando o digital, né? Exato. Agora, a categoria de material de construção, ela é um pouco diferente, né? Para você comprar tudo no digital é mais complexo. Porque eu sempre falo, no nosso segmento, nós não podemos ficar só no físico e também só no digital. Eu acho que vai ser um complemento, o físico e o digital vão andar juntos. Mas que é uma tendência muito forte isso crescer a cada dia, sim. Porque é a mudança do consumidor. É as pessoas que começaram a mudar a forma de comprar. Eu, por exemplo, que já sou de uma época um pouco antes, já tenho mais dificuldade. Eu gosto de passar a mão e tudo mais. A gente compra alguma coisa? Compra. Mas o que eu puder comprar na loja física, eu compro na loja física.
Uma das preocupações que a gente tem com o mercado digital é a diferença da questão de imposto, né? Uma loja física de uma loja de um digital. Às vezes, está muito mais barato no digital. Mas por que está muito mais barato? Será porque ele tem um incentivo diferente na questão do imposto? Então isso tem que ser analisado também. Outra coisa, a questão física, ela gera muito emprego, né? Porque numa loja, por exemplo, tem que ter lá o colaborador, tem que ter o uniforme, tem que ter a pessoa que fabrica o uniforme, Exato. Tem o crachá, tem que ter a pessoa do crachá, né? Tem a pessoa que faz a limpeza da loja, tem a fachada que a pessoa tem que estar sempre pintando, sempre arrumando. Então, o físico, motorista, né, o físico, ele é muito importante também para a cadeia da geração de empregos, né? Agora, que é uma realidade, não existe mais volta. O digital veio e vai ficar forte no segmento de material de construção também. Vocês já estão conversando sobre isso, inclusive? Sim, nós estamos discutindo. O que a gente analisa muitas vezes hoje, o consumidor chega no balcão e fala, eu comprei. Esses dias eu atendi um cliente que ele tinha comprado uma válvula de descarga de 1 quarto e de casa de 1,5 polegadas. E essa de 1 quarto é usada em prédio. E ele comprou errado, porque ele não foi orientado. Então ele chegou lá, nós orientamos ele, senhor, essa válvula, o senhor vai colocar, ela não vai dar descarga, ela não vai ter pressão para dar descarga, o senhor tem que comprar a válvula certa. Então essa orientação que a loja dá, muitas vezes no digital ele não consegue. Então precisa analisar, né? Principalmente no segmento de material de construção, que é um setor assim que as pessoas que estão construindo, nem todos conhecem, né? A maioria não sabe muito, não. Não sabe muito. Então, essa consultoria, vamos dizer assim, que uma loja de material de construção dá, esse relacionamento que muitas vezes a pessoa chega lá, conversa com o dono da loja e tudo mais, isso ainda eu acho que vai se permanecer dentro do nosso segmento. Em alguns setores, o maior problema do comércio digital foi a invasão chinesa. A venda que vem da China, literal, o povo compra via China e tal. Nesse setor, primeiro que se der um problema, os chineses não costumam trocar nada, é ou não é? Eles já chegaram nesse setor? Já, eles chegaram também. Nós temos aí produtos, você vai na FEICOM lá em São Paulo, todo ano nós temos a feira, né, que é a feira de material de construção nacional. Tem vários estandes chineses lá, com metais, né, torneiras, produtos eletrônicos, né, ferramentas eletrônicas, né, então tudo isso é uma preocupação, né, porque é um produto que vem de fora e o recurso que vai embora, né? Então, simplesmente você não sabe nem quem pegou lá do outro lado. Quem pegou, justamente. Então é uma preocupação, acho que nós como brasileiros precisamos estar cautelosos a isso, né? Porque às vezes você fala, estou tirando uma vantagem aqui, estou pagando mais barato. Mas o quanto esse mais barato não está causando vai causar de problema lá na frente para os futuros dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então a gente precisa fazer essa análise mais abrangente. Precisa ser um negócio justo para todo mundo. Justo para todo mundo. É verdade. Novos materiais, Adriano. Muita gente diz que o setor da construção civil, por muito tempo, ele não mudou. E agora? Há muita coisa nova chegando aí para quem vai construir? Ele sempre está evoluindo, né? É que a gente não percebe. A gente é muito acostumado lá a olhar o tijolo na parede, o tijolo de cerâmica, né, certo, e tudo mais. Então, o material de construção nunca evolui. Não, ele está sempre evoluindo. Mas aquilo que nós falamos, tudo depende de quem vai construir. Essa pessoa que vai construir é que faz com que a evolução do mercado aconteça. Porque, por exemplo, você lança um produto que substitui o cal, né? A cal virgem, né? Então tem um produto lá, se a pessoa que vai usar, ele não usar esse produto não vai entrar no mercado, né? Então nós temos que fazer esse trabalho de capacitação. É que os anos vão se passando e vão entrando pessoal novos, né? As pessoas mais jovens, né? Então esses jovens, eles estão acompanhando essa mudança. E aí você falou que a Comac também procura treinar, capacitar, né, o pessoal da construção civil. É um dos pontos mais importantes hoje da categoria do material de construção, é a capacitação e o treinamento. Eu acho que esse é fundamental para que o setor se permaneça aí crescendo no mercado. E quando as Acomacs elas oferecem essas oportunidades, você tem notado a chegada de mulheres para esse setor? Que não do comércio, né? Do comércio já existe mulher há muito tempo
no comércio varejista, mas eu estou falando, para construir, você tem notado mulheres nesse setor? Sim, nós fizemos agora recentemente esse curso, né? Que inclusive nós trouxemos as pessoas desempregadas, meio a meio, era homem e metade mulher já. Então elas essa barreira pode estar acabando. Essa barreira, sim, elas estão no mercado de trabalho na construção civil também. E são muito bem, viu? Elas vão muito bem, elas conseguem fazer muito bem o serviço lá. Um aceitador de piso, um encanador, esses hoje ganha bem? Pintura, ganha bem. O que você diz pra gente? Ganha, depende do profissional, né? Mas eles ganham, sim, eles têm uma receita interessante, né? Ou seja, tem que se dedicar, mas... Não, você sabe por quê, Marcelo? Quando a pessoa faz um bom trabalho, um vai indicando o outro, então ele não para. Então a qualidade de trabalho, às vezes, ele cobra mais caro. Não é que ele cobra mais caro, a qualidade dele faz com que ele se torne melhor, né? A qualidade de trabalho. Então ele se torne procurado, as pessoas procuram ele. E às vezes é melhor você pagar uma pessoa melhor do que ter que pagar 2 vezes, né? Aliás, os comércios, eles são fonte de indicação desses profissionais, não é? Sim, todas as lojas têm uma lista lá de profissionais que estão sempre ali na loja, em parceiros, né? São parceiros da loja. E para o consumidor, troca de materiais. Há segmentos que dá muito problema. Eletrodoméstico dá muito problema, né? Mas e no setor de vocês? Troca de materiais é um negócio comum? Quando precisa trocar, não há problema? Como é que está isso, Adriano? Olha, a loja, ela troca, né? A não ser que é um problema muito sério com aquele produto que foi danificado pelo próprio consumidor, aí não tem condição. Certo. Mas 90% do produto a loja troca. Você pode ver que material de construção é muito difícil ter problema com o PROCON, de ter reclamação de seu produto, porque a indústria dá esse respaldo também, né? Ela ajuda, né? Resolve para o consumidor, porque o nosso negócio é para que o consumidor fique satisfeito. Né? Houve ali na pandemia, quando você falou de um certo boom de construção, houve um problema com as indústrias de piso, que não conseguiam dar conta da demanda. Isso foi normalizado, né, Adriano? Sim. Naquela época, eles tinham estoque, foi tudo. Venderam tudo. Né? E uma parte exportaram também, porque o dólar estava alto, viu? Então teve isso também. Teve um mercado que eles exportaram também, porque chegou a quase R$7 o dólar, né? Valia muito a pena para essa Valia segmento. muito a pena. Então, você tinha uma indústria que tinha estoque lá. A gente sempre brinca, né, quando a indústria está cheia, que ela coloca o estoque no estacionamento dos diretores. Então tinha produto até no estacionamento dos diretores, né? E depois com a pandemia, limpou o pátio, você ia numa indústria de piso, não tinha nada. E agora já se normalizou de novo. Agora, no que você fala, vai chegar em tantos dias, chega mesmo. Agora acabou o problema. A não ser que a indústria não tenha na produção lá, mas se tem, ela... Você que está em casa vai construir, pode pedir que não tem mais problema. Não tem problema, fica tranquilo. Vamos falar de empreendedorismo um pouco, Adriano. Alguém que hoje pensa em entrar no ramo, como empresário no ramo de venda de materiais de construção, que conselho que você dá, o que você acha que essa pessoa precisa ter? Bom, Marcelo, primeiro ele precisa gostar de trabalhar bastante, porque dá bastante trabalho. Material de construção é cedo, o proprietário da loja é o primeiro a sair, é o primeiro a chegar e o último a sair, geralmente, né? Eu acredito que quem queira entrar no ramo, é um ramo importante, é um ramo interessante, precisa fazer uma análise de mercado, né? Ver aonde que é a região, né? Se for abrir em Londrina, saber qual região de Londrina que mais está se desenvolvendo, né? Que tem lançamento de loteamento, casa, etc. Né? Precisa saber qual que é a especialidade que ele vai, se ele vai ser um generalista, vender de tudo, se ele vai vender especializado lá no acabamento, se ele vai para o setor hidráulico, elétrico, né? Então, essa análise ele precisa fazer. Fazendo essa análise aí é só trabalhar. Adriano Montanari, muito obrigado, grande abraço, sucesso lá. Nós que agradecemos, Marcelo, pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito bem, o programa Cidadão Tropical agora acabou. Domingo que vem a gente volta.